Shalom, shalom, filha. Deus abençoe em nome de Jesus, o Rei da Glória. Vamos entrando, vamos compartilhando. Tudo pronto, graças a Deus. Tudo pronto para a nossa live de hoje. Shalom, shalom. Me deem feedback se o áudio está chegando em boa qualidade a voz, por favor. Santo, santo, santo. Eita glória, vai ser forte essa live. Sinto a presença do nosso amado e o seu poder aqui. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus te agradecemos. Te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em mais esta transmissão, em mais esta live, para comunicar a tua vontade, para compartilhar das maravilhas do Senhor. Estamos aqui reunidos em torno do teu nome, do nome do teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, para falar das coisas dos céus e não desta terra. Para estarmos, Pai, nos edificando, para estarmos, Pai, nos fortalecendo no Senhor e na força do seu poder. Clamamos, ó Espírito Santo, vem sobre nós com sabedoria, com revelação, com conhecimento. Vem sobre nós com temor e tremor. Quebra-nos e dobra-nos, porque nós queremos viver a perfeita vontade do Pai. Renova a nossa mente, renova os nossos entendimentos. Nós queremos viver a perfeita vontade do Pai, desde aqui na terra como nos céus. Ilumina os olhos do nosso entendimento e nos faça compreender os mistérios do reino de Deus. Nos ajude, ó amado amigo Espírito Santo, a nos despojar de toda carnalidade, a nos despojar de toda cultura grega, romana, mundana, maligna, maldita, que só tem nos impedido, que tem só nos bloqueado, nos impedido de entrar no reino, de viver o reino, que tem nos mantido na escravidão, nos impedindo de vivermos a liberdade dos filhos de Deus. Em nome de Jesus, nós clamamos, pedindo e já gratos por tudo que o Senhor já está fazendo. Amém. Glória a Deus. Shalom, shalom, querida pastora Deuce. Pastora, eu sonhei com a senhora alguns dias atrás. Eu ia na sua casa e eu entregava um presente. Neste sonho, uma filha da senhora também estava presente. E eu entrava dentro da sua casa e lhe entregava esse presente. Eu não sei que presente é esse, mas entendi do Senhor que o Pai quer lhe entregar algo. Já há alguns dias eu vinha pensando nesse sonho, desde que eu tive ele. E hoje, quando eu acabei de abrir os meus olhos, depois desta oração, vi a sua foto e o seu cumprimento. Então eu estou ali a compartilhar. Amém? Não sei se faz algum sentido. Se fizer, compartilhe já comigo. E no nome de Jesus, assim é. Pai lhe entrega aquilo que ele deseja, no nome do Senhor Jesus, segundo a sua vontade poderosa.
Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Esta é uma live um tanto diferente, assim como as demais. Louvado seja o nome do Senhor pela vida de todos que já estão presentes. Profetisa Elza, Pastora Deus, e que Deus abençoe todas vocês no nome de Jesus. Deus abençoe todos os demais que irão assistir por meio da reprise no YouTube, por meio da gravação, que ficará salva essa live aqui no Instagram. E eu estou feliz de estar aqui para compartilhar um pouquinho do meu testemunho, das experiências que eu tenho tido com o nosso precioso amigo Espírito Santo. Amém? Hoje eu quero testemunhar sobre a minha experiência com o batismo com o Espírito Santo. Nesse tempo, o Senhor tem chamado a sua igreja para esta realidade, a realidade do batismo com o Espírito Santo. Meu Deus. Deixa eu só ler aqui a mensagem da nossa querida pastora. Uau, muito forte. Estou orando pela cura do meu neto Bernardo. Hoje fazendo 8 anos com diabetes tipo 1 e alergia ao glúten. Meu Deus. Amém, Senhor. Se em relação a ele, né? Assim é, no nome de Jesus. Eu vou ministrar, vamos orar. Amém. Não lembro se eu já orei por ele, não lembro. Mas vamos liberar aquilo que o Pai deseja. Que presentão, hein? Se assim é, assim seja, no nome de Jesus. Amém? Então, no finalzinho eu estaria orando, estarei ministrando, liberando a perfeita vontade do Pai em relação ao Bernardo, a sua vida e a vida da sua filha, no nome de Jesus, o Rei da Glória. Glória a Deus, que legal, que bênção. Obrigado, Jesus. Então eu quero compartilhar sobre o dia que eu fui batizado. Ainda não orei. Eita glória. Então, que seja hoje, que seja agora, em nome de Jesus. Vamos gerando durante toda essa transmissão. Amém? Cura do Bernardo, diabetes tipo 1 e também alergia ao glúten. Em nome de Jesus, o Rei da Glória. Amém? Vou ministrar, vou liberar também, amém, essa unção e que assim seja no nome de Jesus, o Rei da Glória. Amém. Então quero compartilhar com todos o dia que eu fui cheio do poder do Espírito Santo. Hoje eu quero compartilhar a minha experiência com o batismo com o Espírito Santo e não batismo no Espírito Santo, ok? Existe o batismo no e o batismo com. O batismo no é quando o Espírito Santo vem habitar dentro. E o batismo com é quando há o revestimento de poder. É o poder do Espírito Santo revestido por fora. Amém? Aquele que já foi batizado no Espírito, aquele que já nasceu de novo, aquele que já teve a experiência do novo nascimento. Hoje eu quero compartilhar quando eu fui revestido de poder. Bem, eu havia me convertido, verdadeiramente me convertido, faziam 2 anos. Me converti no ano de 2017, no início do ano de 2017, ali em meados de fevereiro. E 2018 eu comecei a buscar o batismo com o Espírito Santo. Nessa temporada, o Senhor já havia me apresentado o seu amor. Eu havia sido curado da orfandade e de tantas outras enfermidades, na alma. E o Senhor havia me apresentado o seu poder, mas pela fé. Então, pela fé eu já operava curas, alguns milagres, tinha tido algumas experiências com expulsão de demônios, mas havia um fogo, um anseio dentro de mim que ansiava por mais. Então, o Senhor me fez saber, ali eu totalmente na ignorância, que para que eu pudesse fluir ainda mais no seu poder, eu necessitava ser revestido de poder. Eu necessitava passar pela experiência do batismo com o Espírito Santo. Então eu comecei a buscar. No ano de 2018 eu busquei intensamente, estudei com várias pessoas, vários ministros, através da internet, pela ferramenta maravilhosa do YouTube. Conheci tantos homens de Deus e mulheres de Deus que hoje ainda acompanho. Amém?
tudo foi nesta época, na minha saga, busca pelo batismo com o Espírito Santo. Você que não sabe, eu moro aqui no extremo norte da nação, do país, né, Brasil, no estado de Roraima, na cidade de Boa Vista, e eu nasci num contexto evangélico, Assembleia de Deus, AD Brasil, porém me desenvolvi num contexto tradicional, não foi nem pentecostal, se bem que, né, as raízes da Igreja Assembleia de Deus é tradicional e não pentecostal, certo? Depois que houve essa questão, né, eles assumiram uma identidade pentecostal, mas a fundação é batista, né? Nielberg, Navincre eram homens tradicionais que, cheios do Espírito Santo, vieram para o Brasil ali no Pará, em Belém do Pará. Eles entraram na nossa nação por ali, pelo porto ali, e ali começaram a ministrar e deram origem à Assembleia de Deus. Nasceu a Assembleia de Deus. Mas a minha formação foi batista, e no contexto tradicional o Espírito Santo é somente um selo, é somente alguém, né, que te ressuscita e começa a gerar o fruto do Espírito em você e tudo mais, só isso. Não aprendi sobre os dons, não aprendi sobre a unção, nem sequer sabia, né, essa questão de unção. Quando se falava ali naquele contexto de pentecostalismo, já criticavam canções que envolviam fogo, unção, poder, 1000 graus, 500 graus. Eles, né, ali naquele contexto alteravam as letras das canções, colocavam algo mais ali, o seu amor, o seu poder, não, o seu amor, a sua graça, sabe? Sempre desprezando essa parte do poder, da glória, da unção e do fogo, né, do Espírito Santo. Então, minha formação foi nesse contexto. Então, eu estava totalmente na ignorância. Eu queria ser batizado com o Espírito Santo. Então, comecei a acompanhar ministros, pessoas que já eram batizadas, que já tinham tido experiências, e essa experiência específica, né? E eu comecei a estudar, ler livros. Foi um período que eu comecei a ler o livro do Dave Robson, do pastor Dave Robson, que está no Senhor, que o Senhor tenha. E eu comecei a ler aquele livro, Andar no Espírito, Andar no Poder, e ali no finalzinho tem aquela ministração, né, para ser batizado com o Espírito Santo. Eu fiz de tudo, queridos. Quer dizer, quase tudo, né? Só não subi monte, porque no contexto que eu estava, não subia monte. Pelo contrário, eles tocavam terror em quem subia monte, que quem subia monte se desviava do caminho. Enfim. Mas, para vocês terem uma ideia, eu li livros, assisti horas de lives, peguei muito ensino, entendeu? E eu não era batizado com o Espírito Santo. E fiz jejuns, cantei corinhos de fogo, porque eu até... Isso aqui é engraçado. Eu até fui em outra igreja, numa reunião do círculo de oração, ali no meio das mulheres. Fui uma, fui duas, fui três, fiz campanha para ser batizado com o Espírito Santo, e não fui batizado com o Espírito Santo. Não fui. Eu pedia, eu chorava, eu gritava, eu clamava, eu ansiava por aquilo. Conversei com pessoas próximas que eu conheci, que já haviam tido essa experiência. Uma delas, minha mãe, pastora Conceição, hoje pastora Conceição, que no tempo da nossa conversa não orava mais em línguas, não falava mais em outras línguas. Havia adormecido o dom de Deus nela por diversas questões, né? A primeira, pelo engano do maligno; a segunda, por causa de pecado; a terceira, por estar em um contexto em que não se cria nisso, né? Ela também estava comigo na Igreja Batista. Eu fui o canal para que ela chegasse lá, né? Foi lá que ela se reconciliou, depois de ter andado afastada do caminho do Senhor pelas distrações, por causa das distrações dessa vida.
e conversando com ela, né, tive fé para orar por ela, ela foi renovada, mas eu não fui batizado. E eu queria muito ser batizado. Eu pedia para ela impor as mãos sobre mim, porque eu já tinha estudado que era por meio da imposição de mãos que se recebia o batismo com o Espírito Santo. Fiz oração, campanha de oração na casa da minha avó, que é uma assembleiana roxa. Meu Deus, mulher do círculo de oração, né, uma irmã do coque. Pedia para ela impor as mãos sobre mim, chorava, clamava, gritava, pedia conselhos. Fui na minha tia, que também, né, nasceu nesse contexto assembleiano, e já, né, tinha sido batizada com o Espírito Santo. Ela me contou tanta história, mas não me ajudou em nada. Então não havia ninguém ali perto de mim para me ajudar. E eu buscando, fui na sede das Assembleias de Deus aqui da minha cidade, né, os obreiros impuseram as mãos sobre mim lá, com óleo. Não fui batizado com o Espírito Santo. Me aconselhei com as irmãs do círculo de oração. Elas me mandaram cantar Corinho de Fogo na madrugada. Cantei Corinho de Fogo na madrugada. Elas me falaram para me jejuar, jejuei. Falaram para me orar de joelhos, orei. Só não consegui subir monte, porque eu nunca tinha subido e também, né, não sabia nem qual monte era aqui, né, qual monte deveria subir. Então fiz de tudo e não fui batizado com o Espírito Santo. 2018, essa saga. No final de 2017, ali quase no meio do ano de 2017, até o ano de 2018, finalzinho, nada, essa busca. E eu parei alguns meses. E eu falava com o Senhor, Senhor, eu quero. E eu via louvores, né? E os ministros, em alguma parte dos louvores, davam aquela rajada de língua. Eu queria, eu falei, meu Deus, eu quero, certo? E buscava e nada. Então, parei, desisti. Mas continuei estudando. Parei de buscar, mas continuei estudando. Continuei ansiando, desejando, né? Conheci na época um apóstolo que nós caminhamos juntos durante um tempo, né? Ele era batizado com o Espírito Santo, tinha muitas experiências. Conversamos, eu disse eu quero, fizemos campanha, disse que ia me ajudar. Não fui cheio do Espírito Santo, não fui. E aquilo me frustrou. Aquilo foi me frustrando. Falei, oxe, todo mundo que é batizado com o Espírito Santo, ninguém consegue me ajudar a alcançar essa promessa do Senhor. Está escrito, Atos capítulo 2, a promessa é para todos os filhos, tanto os que estão perto como aqueles que estão longe. Como é que isso vai acontecer? Quando isso irá acontecer comigo? E eu falava com o Senhor, chorava, eu cantava louvores ao Senhor e meditando no meu coração enquanto eu esperava ônibus para ir trabalhar. Ou às vezes eu caminhava um bom trajeto, né, um bom trecho a pé, falando com o Senhor e ansiando e desejando de todo o meu coração, mas não tinha sido batizado com o Espírito Santo. E queridos, aquilo me entristecia muito, sabe? Porque eu ansiava e ninguém conseguia me ajudar. Ninguém que já orava em outras línguas, ninguém que um dia, né, já tinha tido essa experiência. Então, muitas coisas as pessoas falavam, vai dando aleluia, 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 glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, que vai enrolar a tua língua e tu vai começar a falar. Canta Corinho de Fogo na madrugada, que a unção do Senhor, o Espírito Santo vai vir sobre ti e você vai ser batizado. Como se o batismo fosse cair do alto, sabe? E eu não entendi aquilo e eu exercia grande parte dessas coisas e nada. Um anjo vai vir, vai pegar a tua língua, você vai ouvir som de trombeta. Então todas estas coisas me compartilhavam. Eu esperava, eu buscava, eu me empenhava naquilo e nada. Até que um dia, meados de 2019, abril de 2019, eu estava prestes a ir dormir. Estava com roupa de dormir, né, bem à vontade. Não quero entrar em detalhes aqui, para não escandalizar ninguém. Mas, para você ter uma ideia, eu estava, né, com roupa de dormir.
e chegou no meu aparelho uma notificação do YouTube. Por que você ainda não é batizado com o Espírito Santo? Descubra agora. Nunca tinha visto aquele canal, mas apareceu para mim. E eu ali no quarto escuro, deitei de bruços, com um travesseiro aqui embaixo do meu peito, celular na mão e pum, cliquei. E apareceu ali um homem de Deus, explicando em um vídeo que ele havia gravado passeando num parque na sua cidade, no Paraná, em Curitiba, ao ar livre. Um vídeo mais ou menos entre 6 a 12 minutos. E ele falava, ele ensinava, ele ministrava, ele desvendava, desmistificava todas estas ideias equivocadas sobre o batismo com o Espírito Santo. Ele ensinava e deixava muito claro como que funciona. Em resumo, tudo aquilo que eu havia aprendido de como alcançar o batismo com o Espírito Santo era balela. Talvez, não querendo desprezar a experiência de ninguém, com algumas pessoas foi dessa forma, ou elas pensam que foi dessa forma, né? Num quarto, dando glória a Deus e aleluia, até que a língua enrolou e começou a falar em novas línguas. Ou foi subindo o monte, lá em cima do monte, orando, só ela e Deus. Boa tarde, queridos. Deus abençoe vocês. Bem-vindos. Ou foi cantando o corinho de fogo, de joelhos, na madrugada, dentro de casa, na cozinha. Ou elas sentiram um anjo puxar a língua delas. Enfim. Não quero desprezar a experiência de ninguém, mas não é assim. Quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos claramente que não é assim que as pessoas são batizadas com o Espírito Santo. Não é assim que elas recebem o dom de Deus para estarem exercendo, né, uma vida no Espírito. Então ele explicava que o caminho para que você seja batizado com o Espírito Santo é que alguém que já foi imponha as mãos sobre você e ministre, porque não basta impor as mãos, é preciso ministrar, e essa pessoa precisa ter o conhecimento da unção de Deus. Essa pessoa precisa estar cheia da unção de Deus para que ocorra algo chamado impartição. O que é uma impartição, apóstolo? É quando o Espírito Santo tira da porção, da unção, do poder de ministrar que há em mim e libera sobre outros. E ali, através daquela unção, daquele poder, é transmitido os mesmos dons e o mesmo poder que há na minha vida. Não que eu fique sem, mas é uma cópia fiel que é liberada sobre a vida dos outros ou do outro que está recebendo ali. Então é assim que ocorre o batismo com o Espírito Santo. Você pode ver claramente em Atos capítulo 8, quando em Samaria os apóstolos Pedro e João, sabendo de tudo que Deus está fazendo através da vida de Filipe, eles vão para lá e eles começam a orar, impor as mãos sobre aqueles que se converteram em Samaria, e estes são batizados com o Espírito Santo. Podemos ver em Atos capítulo 19, quando Paulo encontra 12 discípulos de João, prega a eles sobre
o Evangelho de Jesus Cristo. Eles são batizados no nome de Jesus. E Paulo impõe as mãos sobre eles. E eles então são cheios do Espírito Santo e começam a falar em novas línguas e a profetizar. Vemos claramente em Atos capítulo 10, quando Pedro, ao pregar ali dentro da casa de Cornélio, está Cornélio, seus amigos, sua família, e ali o poder do Espírito Santo cai sobre todos eles, e eles começam a falar em outras línguas e a profetizar, assim como ocorreu em Atos capítulo 2. Amém? Então, nós vemos Jesus ali em João capítulo 20, versículo 22, 21 e 22, quando Jesus aparece ali dentro daquele cômodo que estava fechado, diante dos seus discípulos, e diz: a paz seja convosco, e soprando sobre eles o Espírito Santo, ele diz: recebam o Espírito Santo. Recebam o poder do Espírito Santo. Então, nós vemos várias referências, tanto neotestamentária do Novo Testamento, como também do Antigo Testamento, quando ali em Números, Deus vem numa nuvem, tira da mesma unção que estava na vida de Moisés e libera sobre a vida de 70 homens. Na verdade, 68 que estavam no acampamento, mais 2 que 68 que estavam fora do acampamento, mais 2 que estavam dentro do acampamento. E eles começam a profetizar depois que recebem dessa unção. Amém? Então, impartição, que pode ocorrer pela imposição de mãos física ou pelo sopro, né? A unção ela é liberada de várias formas, através do toque, através do sopro, através de um comando forte, como por exemplo, fogo, receba, e a pessoa recebe daquela unção se ela estiver aberta e ansiando por aquilo. Então ele explicou claramente, através desse vídeo curto, que era assim que se recebia o batismo com o Espírito Santo. E explicou mais que quando é para liberar as línguas, existem pessoas que são muito sensíveis e elas já desatam em línguas. Elas começam a sentir a presença de Deus, o poder de Deus, e já desatam as línguas. Mas existem pessoas que são menos sensíveis por diversas razões. Ok? Diversas razões internas e externas. E estas precisam de auxílio para desatar as línguas. Geralmente são pessoas que estão... elas possuem muitas crenças. Crenças como aquelas que eu falei no começo. Que tem que ter uma experiência extraordinária. O anjo tem que descer, puxar a língua. Ela tem que estar sozinha no quarto, sozinha dentro de casa, orando ou cantando, e aí vai ser batizada. Não. Todas essas pessoas que tiveram essas experiências, cantando na madrugada, orando de joelho, cantando corinho de fogo, né, dando aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Todas estas pessoas, uma vez na vida, já haviam tido contato com a unção. Já haviam sido ministradas por um homem de Deus, uma mulher de Deus, ou um cristão, uma cristã, cheia do poder do Espírito Santo, que um dia impôs as mãos sobre ela, liberou o poder de Deus, que um dia entregou uma profecia, e quando a profecia é liberada, o poder de Deus também é liberado, é impartido. Já estiveram em um ambiente onde a unção do Senhor estava, e ali elas foram batizadas com o Espírito Santo. Só que elas não oraram em outras línguas. E aí o que aconteceu? Tendo essa experiência particular lá na casa delas, elas enfim desataram em línguas. Talvez 2 anos depois, 3 meses depois, 5 meses depois. Existem pessoas, relatos de pessoas que já foram batizadas com o Espírito Santo, mas elas acordadas não conseguiram desatar em línguas. Então enquanto dormiam, elas falavam em línguas. Olha que coisa linda. Tá entendendo? Mas acordadas não conseguiam. E aí elas pensam, puxa, fui batizada com o Espírito Santo enquanto dormia. Amados, pode acontecer? Pode, para Deus não há impossíveis. Mas se essa pessoa nunca teve contato com uma unção, com um ministro que carrega unção, é possível que foi através de um sonho. Mas se um dia ela já teve contato, já recebeu uma imposição de mãos, ou já esteve em um ambiente de unção, a probabilidade destas pessoas terem sido batizadas com o Espírito Santo em um destes encontros
é muito maior. Então, do que ter sido em sonhos, através de sonhos. Amém? Então ele desmistificou tudo aquilo. E eu falei, faz sentido para mim, é isso mesmo. Ele explicou o caminho que as línguas percorrem, que não é do cérebro para a boca, mas é do espírito para a boca. Por isso que a mente fica infrutífera, como está escrito lá em 1 Coríntios capítulo 14. E eu já tinha estudado sobre aquilo, que era possível caminhar enquanto se falava em línguas, ler um livro enquanto se falava em línguas, praticar exercícios físicos enquanto se falava em línguas, que você poderia falar alto, falar moderado, né, uma altura moderada, falar baixinho, só balbuciar com o som da respiração. Então eu já tinha estudado sobre tudo aquilo. Então naquele vídeo ele resumiu tudo. Eu falei, uau, é isso. E quando eles disseram, ele disse, queridos, agora eu vou ministrar você, para que você seja batizado com o Espírito Santo, você seja cheio do Espírito Santo e a tua vida não será mais a mesma. E eu fiquei olhando assim, eu falei, meu Deus, é agora. E meu coração disparou. Detalhe, aquele vídeo já tinha 3 meses de publicação. Foi algo sobrenatural que apareceu para mim, notificando lá. Já tinham 3 meses, já havia sido postado 3 meses antes de chegar para mim e eu assistir. E aí ele disse, eu não posso estar aí com você para impor as minhas mãos sobre você, mas creia que eu vou ministrar e você vai receber na sua casa. E ele faz uma simples oração, Pai, em nome de Jesus, eu uso a minha fé agora e eu imparto sobre todos estes que me ouvem de casa, através destes aparelhos. Eles são agora batizados com o Espírito Santo. E ali ele sopra. Queridos, quando ele sopra o poder de Deus, ele diz, recebe fogo. Amados, eu estava deitado assim, ó, assistindo assim, ó. O meu peito esquentou, eu fiz assim. Aí a mente natural, que não compreende as coisas do Espírito, conforme está escrito em 1 Coríntios capítulo 2, tentou achar uma razão para aquilo, que meu peito ter esquentado. Não, é o atrito entre meu peito e o travesseiro. É o espaço ali e esquentou e ficou quente. Ok? Só que não era. Eu havia recebido uma porção da unção por meio de uma impartição através de um vídeo gravado 3 meses atrás. Naquele momento eu fui revestido de poder. E eu senti o revestimento de poder através da sensação de um calor que varia de pessoas para pessoas. Tem pessoas que tremem, tem pessoas que sentem choques elétricos, tem pessoas que somente se arrepiam, tem pessoas que sentem calor, como eu senti, tem pessoas que sentem paz, sentem uma alegria interior. E o vídeo seguiu. Ele disse, agora eu vou começar a orar para destravar suas línguas. Você vai fazer o seguinte, disse o homem de Deus. Nome dele, Apóstolo Ronaldo Drogovic. Amém? Que já está no Senhor também. Saudades desse homem de Deus. Eu estive com ele acho que umas 4 vezes na minha vida. Ele disse, eu vou começar a orar. E você não vai mais falar português. Você tem que tentar me imitar. Gente, eu nunca tinha ouvido aquilo na minha vida. Tentar imitá-lo? Ele falou, você vai tentar me imitar. Você nunca orou em línguas. Você não sabe nem como é que é. Você não sabe nem qual é o caminho. Então, eu vou lhe ajudar a acessar o caminho, a destravar essas línguas. Você já foi batizado, mas você ainda não colocou para fora. Então, eu vou lhe ajudar. Tudo bem. Ele falou, feche seus olhos. Eu vou começar a orar e você vai tentar me imitar. Ele falou, você vai tentar. Porque a minha linguagem, disse ele, é a minha. E a de vocês é outra. Mas é dada pelo mesmo Espírito. E eu fechei meus olhos. E ele começou. E eu... Aí eu... Meu Deus! Fui batizado com o Espírito Santo. Olhei assim. Minha esposa estava na porta assim, me olhando do quarto assim. Tipo... O que esse doido tá pensando, tá fazendo?
E ela acompanhou parte desse trajeto da busca pelo batismo com o Espírito Santo. Ela acompanhou, ela viu o meu desespero. Ela viu o meu anseio, ela viu a minha dedicação, meu empenho. Queridos, eu vim de um contexto que as pessoas não jejuavam e eu dava a jejuar. Não é isso, minha apóstola? Eu era zoado. Minha própria liderança na época tirava sarro de mim, dizendo que meus olhos estavam ficando fundos. Promovia encontros e eu participava, mas não comia, e ele ficava me zoando. Mas eu estava ali, desejando. E eu abracei ela, levantei da cama, deixei meu aparelho lá, celular, abracei ela, chorei, disse: amor, eu fui batizado com o Espírito Santo. Eu fui batizado com o Espírito Santo. E logo eu pensei: e agora? Como é que se ora? Como é que se começa? E eu falei: sei. Peguei, me vesti, fui para a sala, na época meu escritório estava lá na sala, e coloquei o vídeo de novo. Sentei na cadeirinha, apoiei o celular em um livro e comecei a assistir de novo. E assisti passo a passo atentamente. Ele ministrou, senti a quentura de novo e já me arrepiei, porque eu já tinha sido agora batizado com o Espírito Santo. Então meu espírito estava ativado. O meu espírito estava ativado. O Espírito Santo já habitava em mim, mas meu espírito ainda não estava ativado, vivificado, avivado. Mas a partir daquela primeira ministração, ele foi avivado. Então já senti mais sensações. Além da quentura, eu senti arrepios. E aí ele começou a orar. E aí eu comecei com ele. Essa era a minha primeira língua. Só isso. E aí ele falou assim: olha, você continue. O vídeo acabou e eu continuei falando isso. E vinha tão forte em alguns momentos que eu começava a sufocar. Eu não sabia nem quando respirar para puxar o ar para continuar, porque eu não queria parar. E fiquei lá. Fiquei. E como a mente fica inútil, ou seja, não tem participação da mente, quando você fala em línguas, ora em línguas, eu fiquei lá e pensando, lembrando, chorando, falando e pensando: meu Deus, é bom demais, é gostoso demais, não quero que pare nunca mais. E fiquei, e aí eu comecei a lembrar dos estudos que eu havia feito. Será que eu pensava, será que se eu orar alto vai dar certo? Aí eu falei: agora se eu falar moderado, dá certo? E se eu falar baixo? Eu ficava. A minha esposa foi lá bem devagarzinho lá, que começou a gravar a língua que eu tava falando. Começou a gravar. E nem gravou o áudio, eu nem tava ligado nela, tava ligado no Senhor. E comecei, eu peguei. Será que se eu me exercitar, eu posso continuar falando em línguas? E eu fui lá pra flexão no chão e eu pensei: meu Deus, isso é maravilhoso. Aí eu peguei o livro Andar no Espírito e Andar no Poder, do pastor David Robson, e comecei a ler orando. E fiquei. Coloquei em prática grande parte de tudo aquilo que eu havia aprendido, estudando enquanto eu buscava. E eu fui 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, e eu não queria sair daquele lugar. E me veio na mente: vou mostrar para minha mãe, para o meu pai. Vou mostrar para eles, porque eles também acompanharam. Eles não sabiam como me ministrar, mas eles acompanharam o meu sofrimento, acompanharam a minha busca, a minha fome, a minha sede. E eu falei: vou lá. Isso já era umas quase 11 horas da noite. E eu, falando línguas, abri a porta lá, calabalá. Meus pais ainda estavam na área da casa deles, lá numa mesa. E eu, cheguei lá falando em línguas. Minha mãe: meu Deus, ele tá batizado. E ela já entrou no Espírito também. Lá, caramba, lá começou a orar em línguas lá e me abraçou. E a gente e foi aquela maravilha do Senhor, queridos. E eu continuei falando. E eu pensei: e agora, como é que eu vou parar?
Como eu vou voltar a falar português aqui, Jesus? Aí eu pensei, já sei. E eu falando línguas, e eu pensei, já sei. Vou dizer glória a Deus. E aí eu vou parar. Aí eu lá, calabalaba, glória a Deus! Aleluia! E comecei a chorar e engrandecer o nome do Senhor nessa língua materna, que é o português. E nesse dia eu fui batizado com o Espírito Santo, fui cheio do Espírito Santo. E comecei a querer que todos fossem também batizados com o Espírito Santo, porque eu aprendi o caminho. Eu aprendi o caminho. Depois eu descobri que para me ministrar as pessoas eu precisava ter autoridade. Naquela mesma noite, queridos, o sono se foi, tão cheio do Espírito Santo que eu estava, do poder do Espírito Santo. E naquela mesma noite o Senhor começou a me guiar, né, através ali do ministério do apóstolo Ronaldo Drogovic, a aprender sobre unção, os níveis da unção, 4 níveis de unção, dons, quais são os dons do Espírito Santo, a autoridade, como se recebe autoridade, como se recebe impartição, como se ministra curas. E eu comecei a aprender e a devorar todo aquele conhecimento, meados de 2019. E desde aquele dia minha vida não foi mais a mesma. E agora eu não ministrava somente cura através da fé, eu comecei a ministrar também através da unção. Eu comecei a ver sinais maiores do que eu já tinha visto. Eu comecei a ver manifestações da glória do Senhor. Aí depois o Senhor me chamou para libertação. Eu comecei a expulsar demônios. Eu não tinha mais medo do demônio. Não tinha mais medo do diabo. Desde que eu fui cheio do poder do Espírito Santo, revestido por esse poder. E comecei a falar em novas línguas. Porque eu não só falei naquela vez, não. Eu continuei. Amados, eu nunca mais parei de falar em línguas. Desde 2019, nunca mais vou parar. Nunca. Nunca vou parar. Porque tem gente que recebe ali, fala em línguas, no outro dia esquece. No outro dia, vida que segue, foi só uma experiência. Não, amados, não é só uma experiência, não. É a experiência que faz divisão entre os meninos dos homens, as meninas das mulheres. E eu posso te provar isso. Leia Judas capítulo 1, versículo 20. Através desse dom, você começa a ser edificado sobre Cristo. A pedra fundamental, a pedra angular, você começa a crescer. Quanto mais você ora em línguas, mais o Espírito Santo ora dentro de você, com você e por você. E ele começa a gerar Cristo dentro de você. Muitas pessoas recebem o batismo com o Espírito Santo por falta de conhecimento, de entendimento, ou até mesmo por falta de sensibilidade. Acabam perdendo, apagando o Espírito dentro delas. E ali o dom adormece. Ela não perde o dom está lá, mas adormece. Elas param de orar em línguas. Elas param de orar em línguas. E aí continuam cristãos, medíocres, carnais, que são guiados pela carne, pela alma, por aquilo que veem, ouvem, por aquilo que sentem, por aquilo que pensam, e não por aquilo que o Senhor está falando, fazendo, desejando. Guiados pela carne, não pelo Espírito Santo. E a Bíblia nos ensina em Gálatas capítulo 5 que nós devemos ser guiados pelo Espírito. Que aquele que é guiado pelo Espírito não satisfaz os desejos da carne, os desejos da alma. O Espírito Santo ele começa a gerar o fruto do Espírito dentro de nós, a amadurecer esse fruto. De modo que nós paramos de falar mentiras e passamos a falar a verdade. Paramos de reter o perdão, passamos a liberar o perdão. Paramos de praticar os pecados de imoralidade e passamos a viver uma vida santa. Amados, eu era um homem muito imoral. Eu era um homem muito imoral. Viciado na imoralidade. Eu não quero abrir detalhes aqui. Não agora, não estou autorizado. Mas viciado em imoralidade. Foi através do batismo com o Espírito Santo e a minha dedicação
a viver uma vida no Espírito, que eu venci a imoralidade sexual, que eu venci os vícios, que eu deixei de ser orgulhoso, deixei de ser arrogante, que eu deixei de ser, como é que é, Senhor? Vitimista, que eu deixei de ser tímido. Você pode olhar para mim hoje e dizer, nossa, nem parece que o apóstolo foi isso, mas eu fui tudo isso e mais, pior. Mas Cristo em mim sendo gerado me transformou e tem me transformado. Não estou jogando confete aqui dizendo, olha, estou perfeito. Não. Tem muita coisa ainda que precisa ser transformada em mim. Tem coisas que até eu mesmo desconheço. Mas desde 2019, e com mais intensidade no ano de 2024, tenho vivido a vida no Espírito, caminhado no Espírito, não satisfazendo os desejos da minha carne. Eu tenho sido transformado a cada dia e tem sido de glória em glória, de vitória em vitória. O batismo com o Espírito Santo, essa experiência de receber o revestimento de poder, transformou a minha vida. Hoje, com 29 anos de idade, eu sou fundador e líder de um dos maiores ministérios do Brasil e das nações, a APN Church. Carrego um ministério de avivamento. Carrego o fogo do Espírito Santo para trazer vida, para trazer essa realidade para todos aqueles que creem. Todos aqueles que creem. Já são centenas de pessoas batizadas com o Espírito Santo, com a evidência de falar em outras línguas e profetizar em línguas. Já são dezenas de pessoas curadas. Uma pessoa ressuscitada. O número de cadeirantes que estão levantando e andando já estão aumentando a cada dia. E vidas sendo impactadas, não somente no Brasil, mas fora do Brasil. 29 anos de idade. Aos olhos de muitos, um menino. Mas aos olhos de Deus, um homem com uma envergadura espiritual extraordinária. Não é graças a mim mesmo. É graças a Deus que nos dá do seu Espírito, que nos dá do seu dom, que nos dá da sua graça, para que nós possamos crescer na sua graça, no seu conhecimento, na sua verdade. Quem ora em línguas, ora a perfeita vontade de Deus, ora bem. A própria pessoa não entende, o diabo não entende, as pessoas que ouvem não entendem, mas Deus entende. E o Espírito da própria pessoa ora através do Espírito Santo de Deus, a perfeita vontade de Deus. E nestes dias o Senhor tem me anunciado que a sua igreja precisa tornar ao manto de oração em línguas. Ela precisa se desenvolver muito rápido, porque o que está vindo pelos próximos anos, se ela continuar nessa estatura medíocre que ela se encontra, não suportará. Não suportará. Muitos irão apostatar da fé. Muitos irão abandonar o caminho da verdade. Serão seduzidos e entrarão no caminho do erro. E seguirão, enganados, tomando a injustiça como se fosse justiça. Enganados, caminhando na agenda do anticristo, achando que estão fazendo a perfeita vontade de Deus. Eu estou hoje compartilhando o meu testemunho, para que você entenda que o batismo com o Espírito Santo é uma realidade e você tem que buscar essa realidade. Se você já está nela, você precisa se dedicar a ela, se aplicar a ela dia após dia. Requer uma dedicação sua. Jesus não vai vir e vai orar em línguas por você. Ele não vai ler a Bíblia por você. Ele não vai jejuar semanalmente por você. Ele não vai congregar por você. Ele não vai primiciar, dizimar, semear, ofertar, fazer votos. Não vai
fazer oferta de justiça por você. Ele não vai buscar andar em unidade e comunhão com uma autoridade espiritual, com uma comunidade de fé por você. Ele não vai ceiar, adorar em espírito e em verdade por você. É você que tem que fazer. Sou eu que devo fazer isso. Me empenhar. Nós devemos nos empenhar nisso. Isso é andar no espírito. E o que todas essas coisas trazem a nós é maravilhoso, queridos. Não é religiosidade. É o reino de Deus sendo vivido aqui e agora. Sendo manifesto aqui e agora. Isso vai trazendo crescimento a nós no espírito. Isso vai trazendo a nós autoridade. Isso vai trazendo a nós maturidade espiritual e nós começamos a fluir nos dons do Espírito Santo, porque o fruto do Espírito já estará maduro em nós. E nós começaremos a manifestar Cristo por onde nós formos. Quando alguém tocar em nós ou tocarmos em alguém, nós iremos impactar esse alguém com o reino de Deus. Quando nós entrarmos em um ambiente, aquele ambiente vai mudar. Será como se houvesse acendido uma luz apertando o interruptor. De fato, a luz estará sendo acesa através da tua vida e da minha, nestes ambientes. As pessoas nos verão como a resposta de Deus, resposta de orações, respostas de clamores. Todos conhecerão a glória de Deus e toda a terra será cheia da sua glória. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Amém. Então se aplique a isso. Você que já foi batizado com o Espírito Santo, não trate como se fosse qualquer coisa, não. Não é qualquer coisa. Não é. É uma das coisas mais importantes que você recebeu. A primeira foi a pessoa do Espírito Santo. A segunda foi o poder do Espírito Santo. Tudo o que precisamos para realizar a vontade do Pai aqui na terra como nos céus já nos foi dado. A questão é que Satanás tem enganado a muitos. E muitos têm preferido continuar no engano do que vir para a verdade e andar nela. Está na hora de nós caminharmos na verdade, abandonarmos o espírito do erro e passarmos a andar de acordo com o espírito da verdade, o Espírito Santo de Deus, guiados pelo Espírito e não pela nossa própria alma. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Aquela unção que eu recebi, eu guardo ela, eu preservo ela até hoje. Você sabia que você tem duas unções? Muitas pessoas se dedicam ou se enganam com a unção, achando que é somente uma, são duas. Existe a unção de serviço e existe a unção de comunhão. A unção de serviço, ela vem quando é necessário. Como eu estou aqui, estou sentindo a unção do Senhor, o poder do Senhor. Está fluindo nessa transmissão. É a unção de serviço. Mas em todo o tempo, eu estou com uma unção específica. E ela não se aparta de mim. Que é a unção de comunhão. Essa unção nos leva a ter comunhão com Deus. Por meio do Espírito Santo. Nos leva a entender a vontade de Deus. A ouvir a voz de Deus. A viver como Deus. De uma forma santa, justa e piedosa nessa terra. E esta unção precisa continuamente estar recebendo manutenção, porque senão perdemos ela. Uma vez que perdemos ela, o Espírito Santo se aparta de nós, se afasta de nós. E quanto mais ele se afasta de nós e nós insistimos em continuar na unção, ministrando, usando a unção de serviço, que é o que vem quando é necessário, o Espírito Santo vai se afastando mais ainda. Mais ainda de nós. Mais ainda de nós. Se a nossa unção de comunhão não estiver recebendo manutenção diária por meio da oração em línguas, oração com entendimento, jejuns, leitura da palavra, meditação da palavra, a prática da palavra, a unção fica contaminada. Toda vez que formos servir com a unção de serviço, ao invés de abençoarmos as pessoas, estaremos amaldiçoando elas. Amados, eu não sei vocês, mas entender isso me gera muito temor e tremor. Porque eu não quero ser maldição na vida de ninguém, eu quero ser uma bênção.
Tem muita gente que não tem mais intimidade com Deus, que não tem mais relacionamento com Deus, que não lava suas vestes e quer receber, quer exercer, quer usar, usufruir da unção de serviço. Estes estão realizando as suas próprias vontades. Não estão realizando a vontade de Deus. Estes estão abrindo portais demoníacos na vida das pessoas todas as vezes que ministram elas. Porque estes não têm mais comunhão com Deus. Eles estão sendo guiados pelas suas próprias almas. E suas almas estão cheias de engano. Espírito de engano que abre a porta para outros espíritos. Espírito de moralidade, espírito de promiscuidade, espírito de mentira e vários outros espíritos. De miséria. Precisamos, queridos, ter uma vida no Espírito. E o começo de tudo isso, primeiro, é receber a Jesus como Senhor da sua vida. E você recebe a pessoa do Espírito Santo dentro de você. Teu espírito é ressuscitado. Amém? Segundo, é buscar o batismo com o Espírito Santo. Que é quando teu espírito é revestido. Você recebe um revestimento de poder. Teu espírito é habilitado a andar de acordo com a conduta do reino. E aí é preciso o quê? Se dedicar, se empenhar, se aplicar através das disciplinas espirituais ao crescimento, à maturidade, até chegar à maturidade, que é Cristo. E Cristo em nós é a esperança da glória. Amém? Glória a Deus. Alguém tem alguma pergunta sobre este assunto? Eu acho que eu compartilhei tudo, né, que é necessário sobre esse testemunho, tudo aquilo que o Senhor havia proposto dentro do meu espírito para compartilhar. Ok? Eu já tive uma má experiência, queridos. Ainda a igreja era aqui em casa, certo? Na área aqui de casa. Detalhe, foi com essa minha mesma tia que eu, quando buscava o batismo com o Espírito Santo, ela contou tanta história, mas não me ajudou a receber. E um dia ela veio visitar, a igreja ainda era aqui em casa, era outro ministério ainda, que eu estava, né, auxiliando esse apóstolo, que eu falei em algum momento desse testemunho. E ela veio. E nós estávamos orando. Foi no dia que você desatou em línguas, amor. Foi no dia que minha apóstola desatou em línguas. E outras pessoas também foram ministradas, né? Esse apóstolo ministrou minha esposa. Minha esposa tinha um bloqueio terrível. Para você ter uma ideia, o quanto Satanás é astucioso. Ele bloqueia as pessoas, querido. Porque ele sabe da importância desse dom. Muitos aqui não sabem. Muitos não desconhecem a capacidade extraordinária que o dom de línguas nos dá. A capacidade de crescimento. Crescimento espiritual, físico, emocional, financeiro. Em todas as áreas, queridos. Nós vamos ser edificados sobre a Santíssima Fé. Judas 1:20. Quem é a Santíssima Fé? Cristo Jesus. Nós também tomamos, por meio da oração em línguas, de toda a armadura de Deus. É orando no Espírito. Amém? Então, nós ficamos protegidos dos ataques malditos do diabo. Passamos pelos dias maus. Protegidos. Aleluia. Glória a Deus. Então, Satanás sabe que um cristão cheio do Espírito Santo, que ora em línguas, se aplica a orar em línguas, vai ter vitória. Ele pode até atacar, mas ele vai sair derrotado. Então ele busca bloquear. Minha esposa era bloqueada antes de casar comigo. Ela já e congregar na igreja batista. Ela já tinha passado lá no início por uma igreja pentecostal. E ela subiu um monte. E ali no monte estavam orando para que as pessoas fossem cheias do Espírito Santo, fossem batizadas. E ela não acreditava, né? Veio de um contexto católico, né? Estava cheia de ideias que não convinham, que não vinham da parte do Senhor. Então ela disse: eu não acredito, pode até orar, mas eu não acredito. E a pastora orou lá, e orou.
e disse: eu vejo um fogo, né, atrás de você e tal. E queria forçar ela a falar em línguas, forçar ela. Minha esposa bloqueou. Só foi desatar com muito esforço. Anos depois que nós casamos, depois que nós começamos a caminhar no ministério, já era batizada com o Espírito Santo e ela nada. Eu orei por ela, eu tinha orado por você, né? Ser batizada. Ela tinha sido batizada, mas não tinha desatado. Só desatou nesse dia, desse testemunho que eu tô. Na verdade, dessa situação que eu tô lhe contando. E minha tia tava. Aí minha esposa desatou, graças a Deus, em línguas. Né? Esse apóstolo, graças a Deus, ajudou, né, ela a passar pelos traumas. E eu ministrei outras pessoas que também foram batizadas com o Espírito Santo. Vocês acreditam que minha tia saiu depois me criticando, dizendo que o batismo com o Espírito Santo não era daquele jeito. Porque na mente dela, a pessoa devia ser ministrada e já começar automaticamente a falar. Queridos, são poucas pessoas, na verdade, que desatam. Geralmente são pessoas que têm uma fé como de uma criança, recém-nascidos, que acabaram de receber a Jesus. Estes não têm dificuldades, podem ter certeza. Pessoas que nunca tiveram contato com religiosidade. Essas pessoas, elas são como uma folha de papel em branco. Então elas não têm rasuras, não têm fissuras, não têm manchas. Não. Então o que você escrever da parte do Senhor nelas, elas recebem facilmente. Agora, quando é alguém que já está há 5, 10, 20, 30, 50 anos, 60 anos, você acredita que até hoje existem pessoas que estão dentro de igrejas, que têm tudo isso de caminhada com Deus, que nunca foram batizadas com o Espírito Santo, nunca oraram em línguas? Então, quando é alguém que já recebeu tanto ensino distorcido, né, aquelas firulas lá que eu falei no início, que tem que vir um anjo, que tem que dar glória a Deus, aleluia, tem que falar um monte de coisa, tem que fazer um monte de coisa para poder receber, essas pessoas, elas têm muita dificuldade para receber. É igual para receber cura. Não muda. Pessoas que são ímpias ou que acabaram de receber Jesus são recém-nascidas no Espírito. Se estão doentes, elas vêm pedir oração, você põe a mão nelas, elas recebem a cura. São curadas imediatamente. Você crê? Creio. Já foi, curada. Cai no Espírito, levanta, curada. Cai no Espírito, levanta, curada. Agora, pessoas que já estão em um contexto de igreja, que já receberam tanto ensino distorcido, tanto ensino equivocado, tanto ensino errado mesmo, chegam e pedem primeiro. Voltamos. Deu uma travada aqui. Para vocês travou também? Então, da mesma forma que com a cura, com a libertação, é com o falar em línguas. As pessoas são revestidas de poder, recebem o dom de Deus, mas elas não conseguem liberar. Aí cabe ao ministro fazer o quê? Ajudá-las. E eu, Mateus Oliveira Pontes, uso até hoje o caminho pelo qual eu fui cheio do Espírito Santo. Eu uso o caminho pelo qual eu fui transformado. Recebi a impartição, recebi o dom de Deus e desatei em línguas. O apóstolo me encorajou, porque isso foi um encorajamento. Porque eu nunca tinha orado nisso. Como é que eu ia orar nisso? Se eu não sei. Se eu não sei o caminho. Porque ninguém pode ensinar o outro, queridos. Verdadeiramente, falando de verdade, tá? Ninguém pode ensinar o outro a orar em línguas. Você não ensina. Já nasce em você. Já vem dentro do seu espírito. Porém, o espírito estava morto no pecado. Mas uma vez que é ressuscitado, por meio da confissão, né, em Cristo Jesus, recebendo o batismo no Espírito, que é a morada do Espírito dentro, o Espírito Santo vindo morar dentro,
Essa linguagem é despertada por meio do revestimento de poder, o batismo com o Espírito Santo, revestimento de poder. Então a pessoa precisa ser lembrada, encorajada a ser lembrada. Você sabia que as crianças elas já falam em línguas? Elas já oram em línguas? Você sabia disso? Preste atenção na criança que está aprendendo a falar. Ela não sabe ainda a linguagem terrena, o português, o espanhol, o inglês, depende do contexto em que ela nascer. Mas ela está lá. O que é isso? Está falando em línguas. Por quê? Porque é uma criança pura espiritualmente. Ainda não foi contaminada pela astutícia. Ainda não teve contato com coisas erradas. Está lá. Está lá. E se essas crianças forem preservadas, elas crescerão sensíveis espiritualmente, andando no Espírito. Por isso que as crianças elas percebem o que há de errado espiritualmente dentro de uma casa. Elas veem os demônios, elas veem os anjos. Elas vivem no sobrenatural. Você, quando era criança, você também via e vivia. Mas no contexto que você cresceu, tradicional, quer seja católico, quer seja evangélico, ou no contexto cultural, sem nenhuma religião, você foi sendo bloqueado pelos exemplos que você foi tendo, pelas experiências que você foi tendo, pelos ensinos que você foi recebendo. E aí o que acontece? Quando você se converte a Jesus, você recebe o batismo com o Espírito Santo, você precisa ser encorajado a desatar e encorajado a continuar ensinado. Amados, isto que eu estou compartilhando convosco é um ensino apostólico. Eu posso te provar biblicamente que todos os apóstolos, eles, depois que as pessoas se convertiam, eles ministravam o batismo com o Espírito Santo. E eles investiam muito tempo, ensinando os novos convertidos a andarem no Espírito. Queridos, não tinha Bíblia. Acesso ao Antigo Testamento, haverá reprise, tá bom? Lá no YouTube. Por alguma razão, a internet está oscilando. Perdão, gente. Está fora do meu controle. Acesso aos rolos do Antigo Testamento só tinham pessoas estudadas, só tinham pessoas importantes, como sacerdotes, sumos sacerdotes, Eles não tinham acesso ao Antigo Testamento. E o Novo Testamento nem existia, eles estavam nesse contexto ainda, estavam sendo, vivendo ainda. Então, como eles recebiam conhecimento de Deus, como eles permaneciam firmes na verdade. Vida no Espírito, queridos. Eles estavam totalmente dependentes do Espírito Santo. Os que eram letrados, que eram estudados, por exemplo, o apóstolo Paulo, ele, após se converter, ser cheio do Espírito Santo e orar muito em línguas, ele começou a acessar revelações extraordinárias do Senhor. Ele começou a trazer dos mistérios que estiveram ocultos, ou o mistério que esteve oculto desde antes do princípio. Começou a revelar Cristo. Então as cartas paulinas, elas são o desvendar da antiga aliança na nova. Então Paulo estava tirando o véu dos olhos das pessoas. E o véu não é algo, esse véu de noiva não, que é transparente e leve. O véu do templo, queridos, era um carpetão imenso, todo, pintado, bordado a ouro, pesado. Então, quando se fala de véu, fala de algo pesado. 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 Então, queridos, eles ensinavam muito sobre isso, que as igrejas deveriam andar no Espírito, por isso que eram igrejas poderosas, igrejas incríveis, que venciam as batalhas no Espírito, porque elas andavam no Espírito, que passavam, suportavam aflições, perseguições, injustiças, que conseguiam identificar o erro, a mentira, repreendiam, denunciavam o erro, a mentira, e andavam na verdade e firmados na verdade. E hoje nós temos a Bíblia aqui, Antigo e Novo Testamento. E muitos de nós
lemos ainda com a mente natural. Está na hora de nós lermos com a mente do Espírito. Para que nós possamos caminhar no Espírito, nessa verdade. O que eu estou transmitindo aqui é um ensino apostólico. É um fundamento. Você tem que começar a se ater a isso, a se empenhar diariamente a orar em línguas. No ministério que Deus me deu para cuidar, na APN Church, na família APN Church, nós estamos desenvolvendo a cultura de oração em línguas. Nós queremos superar o apóstolo Paulo. Como assim, apóstolo? O apóstolo Paulo disse, lá em 1 Coríntios capítulo 14, eu dou graças a Deus porque falo em línguas mais do que todos vocês. Então nós vamos dar graças a Deus porque falamos em línguas mais do que o apóstolo Paulo. Amém? Glória a Deus. É com toda humildade que eu falo isso, queridos. Em todo tempo, cultura de oração em línguas. Eu duvido se nós não seremos uma igreja vitoriosa. Você que é de outro ministério, leve essa cultura para a sua igreja. Isso aqui não é para ficar só na APN Church, não. É para toda a igreja de Jesus. Todo irmão de verdade, toda irmã de verdade, todo ministro, toda ministra de verdade tem que andar no Espírito. Porque quem anda no Espírito não satisfaz mais os desejos da carne. Eu vou falar, chegue pertinho aí, ó. Nós temos que parar de apagar o Espírito Santo, abafar o Espírito Santo e começar a abafar a nossa carne. Amém? E não o oposto. Está na hora. No nome de Jesus, o Rei da Glória. E eu quero responder perguntas. Alguém tem perguntas a realizar? Já quero orar, tá? Se não tem, já vou orar já. Quero orar pelo Bernardo. Amém? Se houver alguém que quer ser cheio do Espírito Santo, agora eu também posso estar ministrando você. Você vai receber onde você estiver, no nome de Jesus. Então, todas as vezes que eu ministro alguém, e esse alguém não consegue desatar, eu como ministro responsável, não irresponsável, responsável, ajudo essa pessoa a desatar. Tem pessoas que desatam mais fácil, tem pessoas que desatam com um pouco de dificuldade, tem pessoas que têm muita dificuldade, mas desatam. Ok? E como é que eu faço isso? Eu explico o caminho da oração em línguas, que não é do cérebro para a boca, mas da morada do poder do Espírito Santo para a boca. Vem daqui do ventre para a boca. Por isso que a mente não participa. Eu digo, pessoal, nada de falar em português agora, ou em espanhol agora. Agora nós vamos falar na linguagem do Pai. Vamos falar na linguagem do Espírito, vamos falar em línguas. Mas vocês não sabem, porque vocês, enquanto adultos, nunca oraram. Então eu vou ajudar vocês a desatar. E eu falo, olha, eu vou começar a falar na minha linguagem. Você vai tentar, eu sempre enfatizo isso, tentar me imitar, mas você não vai conseguir. Porque a sua é a sua linguagem. A minha é a minha. A minha será somente uma referência para que você desate a sua. E ali eu conto. 1, 2, 3 e começo. Ralabra calabraço que derevalácio que te cantore calabranture valavrácia. E as pessoas vão, mesmo que timidamente, elas vão. Quando elas dão a primeira sílaba, já solta delas. E eu chego bem pertinho e ouço a linguagem delas. Nada a ver com o que eu estava falando. E eu tenho convicção, eu incentivo. Continuem. Porque quanto mais elas liberam as línguas, mais o Espírito Santo libera. Porque, queridos, tem a linguagem da edificação pessoal e tem a linguagem de profecia. Então, quando a pessoa ela começa, ela entra na unção, na linguagem de profecia, ela começa a liberar uma unção muito tremenda. Então, o Espírito Santo está profetizando sobre a vida da própria pessoa através da linguagem do Espírito. Olha que coisa linda. E começa a fluir unção. Bum, 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 bum. E é muito lindo, é muito forte. Nesse último culto mesmo, muitas pessoas foram desatadas. Elas já haviam sido ministradas, mas não haviam sido desatadas, muita dificuldade na mente.
Ok? Nunca tinham orado. Então nós desatamos todas elas. Querido, o Senhor me deu a graça de saber o sentido. Né? Ele não me deu interpretação, mas saber o sentido do que cada um estava profetizando sobre si, orando sobre si. E foi muito lindo, foi maravilhoso. Olha o que a querida pastora Deuce disse aqui, ó. Já ajudei muitos a falar em línguas dessa forma, é tremendo. Não é, minha pastora? É maravilhoso. É maravilhoso. Aí a pessoa não precisa esperar 3 anos, 9 anos, né? Para um dia estar sonhando, para um dia estar cantando, varrendo a casa, para desatar. E dizer, agora é que eu fui batizado. Não, já foi, ó. Muito tempo, só não havia desatado. Por quê? Porque não houveram mestres, não houveram pessoas entendidas para ajudar a desatar. Então não é que estejamos ensinando, não, queridos. Foi o que minha tia falou. Por isso que ela me criticou, minha tia. Ela disse, não é assim não que ocorre batismo com o Espírito Santo. Então as pessoas ficam travadas porque elas já viram de uma forma, queridos. A glória da segunda casa é maior do que a da primeira. Então o Espírito Santo ele já batizou muita gente por misericórdia, sabe? Eram tempos de ignorância, mas o conhecimento de Deus tem vindo. E eu posso te provar na Bíblia que os apóstolos incentivavam os discípulos a orar em línguas para desatar eles. Como apóstolo? Lá em... Eu vou abrir aqui a palavra. Vamos abrir aqui só para você ver. Atos 8. Tá? Então, essa forma é altamente apostólica. Ó. Cadê? Atos capítulo 8, versículo 14. Ora, quando os apóstolos que estavam em Jerusalém ouviram que Samaria tinha recebido a palavra de Deus, eles enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que eles pudessem receber o Espírito Santo, porque ainda não havia descido sobre nenhum deles, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as suas mãos e eles receberam o Espírito Santo. Então, antes deles imporem as mãos, eles oravam. Eles oravam. Atos capítulo 19, versículo 6. E tendo Paulo imposto-lhes as suas mãos, o Espírito Santo veio sobre eles, e eles falavam em línguas e profetizavam. Então, uma vez que estes colocavam as mãos sobre eles, eles oravam, ok? E eles incentivavam, encorajavam estes a orar em línguas também. Agora, como é que é? Eles falavam, vai, ora. Não, eles oravam em línguas. Gente, vamos lá, vamos juntos aqui, ó. E a pessoa vai e soltava a língua delas. Você está entendendo? Uma prática apostólica, doutrina de imposição de mãos. Dá glória a Jesus aí. Amém? Não é algo instantâneo, bum. Não. É preciso haver o que? Entendimento. Amém? Encorajamento. E assim muitos têm sido, graças a Deus, desatados. E têm continuado a orar. Lembro de um querido amigo, Bruno. Pastor Deus lembra dele. Pelo Meet. Queria muito ser batizado do Espírito Santo. E a história dele é semelhante a mim. O homem estava buscando. Falei, meu querido, você vai ser cheio agora. Você quer? Ele quero. Ministrei. E eu falei, vamos agora orar juntos. E aí, vamos lá, tenta me imitar. Vamos lá, juntos. Vamos lá, eu vou, você vem atrás de mim. Aí, recala pra ele, recala pra chocada. Pronto, tá aí. Um homem de Deus, olha. Sim, lembro dele. Amém, queridos? Então, foi o caminho que o Senhor me apontou desde o início do ministério. Caminho nesse caminho até hoje. Né? Pastora Deus também, ó, já ajudou muitas pessoas a falar em línguas dessa forma. É tremendo. E é assim. Por quê, queridos?
Há muita gente debaixo de influências religiosas, sabe? É difícil, mas com a graça de Deus, o conhecimento de Deus, Shalom, filhão, a sabedoria de Deus, nós vamos ajudando elas a andarem no Espírito. E elas vão fluindo, e daqui a pouco estão muito sensíveis. Outra coisa, quando você é revestido de poder, a primeira coisa que você começa a ter é sensibilidade à presença de Deus e ao poder de Deus. Então você vai começar a perceber quando a presença está, ou quando só o poder está, quando a presença e o poder estão. Amém? Ou quando só é a presença, mas a presença e o poder sempre caminham juntos, queridos. O poder vem, a presença vem. A presença vem, o poder vem. Não tem, sabe, como ficar desvinculando, não. A não ser que haja em reverência. Haja em reverência. O povo que está ali recebendo, né, é irreverente. Aí o que acontece? A presença vai embora e fica só o poder. Você lembra o que Deus falou para Moisés? Olha, eu não vou com vocês, mas vou enviar um anjo. O anjo carrega poder, sim ou não? E aí Moisés insiste com o Senhor: não, nós não sairemos daqui sem a tua presença. E aí ele queria a presença, porque na presença está o poder. Amém? Por isso que nós temos que ser reverentes, honrarmos ao Senhor. Eu sinto a sua presença e seu poder aqui no nome de Jesus. Bom, ninguém tem perguntas? Se tiverem perguntas, façam agora, por favor. Já falei muito. Vamos lá. No nome de Jesus, o Rei da Glória. Se você tem alguma dúvida sobre batismo com o Espírito Santo. Gente, eu contei meu testemunho aqui. Amém? Meu Deus, foi difícil, queridos. Mas você não precisa ter essa mesma dificuldade, né? Eu passei pela dificuldade para me poder hoje facilitar a sua vida, assim como outros também, né? Tem facilitado a vida de muitos para a questão de ministração, do batismo com o Espírito Santo. Talvez você não tenha não tenha coragem de perguntar, mas eu vou falar. O Espírito Santo me fala agora, eu vou falar. Nesses últimos tempos, eu falo anos, né? Ali 2020, 21, 22, 23, 24, deixa eu ver. Está ocorrendo uma movimentação estranha. Por que estranha? Você vai entender. Onde pessoas estão gravando, inclusive, músicas, né, cantando em línguas. Mas não é língua angelical, queridos. Sabe? Marmota mesmo. Pegando a língua e fazendo marmota. Sabe? E gravando rap, gravando várias coisas. Certo? E aí, isso aí é correto? Gente, não é correto. Tá? Não é correto. Tem a vertente das línguas, são 5 vertentes. Olha só. Edificação pessoal, tá? Interpretação, gemidos inexprimíveis, linguagem angelical. Nessa linguagem angelical está adoração em espírito, também batalha espiritual. E tem também a linguagem das nações, que é quando o Espírito Santo ele ou te dá a linguagem de uma nação, ou enquanto você fala em línguas, na mente de outra pessoa, de outra nação. Por exemplo, eu tô falando aqui com vocês, aí tem um chinês aí do outro lado assistindo essa live. Eu começo a falar em línguas, o Espírito Santo fala: comece a falar em línguas agora. E eu começo. Recalabrosi manto covianasso que te canta labasante cata labadaia se que te vasso rochanta labadaia sou. Aí o Espírito Santo pega essas palavras que estão saindo da minha boca pelo Espírito e na mente do chinês começa a falar com ele. Olha que coisa linda. E ele começa a entender em chinês tudo aquilo que o Espírito Santo quer que ele entenda, que eu estou falando na linguagem do Espírito. Também é língua das nações, tá bom? Foi exatamente o que ocorreu ali em Atos capítulo 2. Coisa linda, né? Por isso que cada um entendia na sua própria língua o que os apóstolos, o que os discípulos estavam falando. Amém? Então são cinco vertentes. Então, se não é uma linguagem angelical, né? Que são lindas, queridas, as canções liberadas
pelos anjos, quando há uma conexão pelo Espírito com eles. E você canta mesmo, canta em Espírito e é muito lindo. Minha mãe tem essa graça do Senhor e estou até com saudade de ouvir. Né? Ora em línguas, mulher de Deus, ora em línguas, pastora Conceição. Você tornar a entrar nessa dimensão de novo de oração. Então, quanto mais você ora, queridos, quanto mais você fala em línguas, você vai entrando nessas dimensões, entendeu? Por isso que se aplique, separe tempo, invista tempo em oração. Ore em todo o tempo, mas separe tempo para você entrar no seu quarto e você ali está orando em línguas. Cara, é tremendo demais. Quanto mais você ora, mais você quer orar. Quando você começa a entrar em uma dimensão, na outra dimensão, meu Deus, e Deus começa a te dar, o Pai começa a te dar variedade de línguas, você vai ficar doidão, vai dizer, meu Deus, eu quero mais. Quando você começa a ter transe espiritual, você está orando aqui, o Senhor começa a te mostrar coisas, te levar a lugares, e te dando dentro da tua mente, meu Deus, falar segredos, você vai querer orar em todo o tempo. Você vai querer, não, Senhor, me dá uma ideia bilionária que eu quero ficar só em casa aqui, orando e ganhando dinheiro. Tu acha que eu tô brincando, é? Ou não? É dessa forma mesmo. Mas temos que tomar cuidado com uma coisa. Com o que, apóstolo? Espírito de engano. Como assim? Às vezes, as pessoas elas querem tanto que elas acabam sendo seduzidas pelo espírito de engano. E elas começam a observar a língua das pessoas. Que ele fala assim, Shakataramã. Aí ela aprende na mente dela, Shakataramã. Então dentro da mente dela começa, Shakataramã. Aí vai na outra pessoa e começa a observar a outra. A outra fala, Sirimianda. Aí Shakataramã, Sirimianda. Shakataramã, Sirimianda. Aí a pessoa começa a pegar parte das línguas das pessoas e aprender aqui, ó, com o cérebro. E aí daqui a pouco ela forma. Aí não, tô orando em línguas. Shakataramã, Sirimianda, lá babababá. Shakataramã, Sirimianda, lá babababá. Shakataramã, Sirimianda. Queridos, não. Isso não vem de Deus, tá bom? É espírito de engano. Linguagem espiritual você não aprende. Vem fazer um curso aqui que eu vou te ensinar a falar em línguas. Ninguém pode ensinar as pessoas a falarem em línguas, queridos. Vem do Espírito Santo, amém? Vem do Espírito Santo. Então, ó, muito cuidado. Isso não quer dizer que se você fala em línguas e uma pessoa perto de você fala, né? Alguma coisa semelhante acontece muito com paternidade espiritual, certo? Se você está debaixo de uma paternidade espiritual e ele tem uma linguagem do Espírito, e aí ele lhe ministra e você desata, ou você está caminhando com ele um certo tempo, de modo que você recebeu o DNA do Espírito através da vida dele, uma coisa ou outra, queridos, vai ser semelhante, não igual, semelhante. E outra, quando se ora em línguas, a mente fica infrutífera. Você não faz força, não. Você só abre a boca. Uma vez que você já foi batizado, você só abre a boca e a língua vem. Eu não preciso pensar na próxima coisa que eu vou fazer, porque minha mente não tem participação nisso. Vem tudo, ó, do Espírito Santo. Amém? Então, se você não precisa pensar para poder vir as línguas, pode ter certeza, é o selo do Espírito que está em você e você está certinho. Agora, se você precisa pensar para poder falar, formar na mente para depois vir para a boca, aí cuidado, tá bom? Não é dessa forma, não. Foge disso, em nome de Jesus. Tá? É o Espírito Santo quem te habilita, que me habilita, que nos habilita a falar em línguas. Pastora Eve, minha filha querida, disse, eu amo a música Vem Espírito Santo, de New Wine. E tem um pastor que louva em línguas, e só de ouvir eu me tremo toda, choro e sinto o Pai. Eu ouvi um dia que você estava aqui, eu fiquei, meu Deus, que canção é essa? Por quê? São canções angelicais, entendeu? É um ministério que os anjos eles ministram com eles. Meu Deus, só de falar eu já sinto a mesma unção que há nessa canção. Olha só que coisa fofa, coisa linda, tremenda, maravilhosa. Amém, queridos? Então é isso. Louvado seja Deus, né? Liberei muita coisa aqui, além do meu testemunho. Bom,
Não tenha medo, queridos. Não tenha medo de falar em línguas. Sabe uma coisa que adormeceu o dom de Deus na vida da minha mãe? Foi porque no contexto em que ela estava, da igreja que ela estava, ensinaram para ela que só se devia falar em línguas no culto. Ensinaram para ela que se ela falasse fora do culto, estaria orando na carne, estaria blasfemando. Olha que coisa terrível, gente. Ensinaram para ela que se ela não estivesse sentindo a presença de Deus e mesmo assim orasse em línguas, seriam demônios falando e não o próprio Espírito Santo. Gente do céu, o que a ignorância faz com as pessoas? E aí minha mãe foi desanimando e o Espírito Santo foi sendo apagado, silenciado nela, até que parou de orar. Mas depois que minha mãe foi reavivada, que eu ensinei ela, minha mãe foi minha primeira discípula, tá? Só para que você entenda, minha mãe foi a minha primeira discípula. Ensinei ela. Nunca mais ela deixou de orar. Nunca mais ela deixou de estar falando com o Pai na perfeita linguagem. Amém? No nome de Jesus. Então, queridos, em todo o tempo você deve orar em línguas, deve falar em línguas. Em todo o tempo você tem que estar sendo cheio do Espírito Santo, cheio do poder do Espírito Santo, recebendo direções dentro do seu espírito, do Espírito Santo, falando em línguas. Porque, amados, Ele sabe exatamente o que vai acontecer daqui a 1 horinha. Ele sabe. E quando você ora, você também passa a saber. E aí você já está com a resposta certa, com a atitude certa, com tudo certo para poder sair ou resolver aquela situação. Quem ora em línguas está confiando completamente no Pai. Amém? Ora em línguas. Pastor Deus, vamos ministrar em relação à vida do Bernardo. Ore palavra su que vedianto covernaço. Rocolobrosante. Me dê um sinalzinho que a senhora ainda está por aí. Sonhei com a pastora Deus. Aí, está aí. Sonhei com a pastora Deus alguns dias atrás, que eu ia na casa dela, entrava na casa dela, entregava um presente. E estava ela e a filha. Creio que é a mãe do Bernardo. Neste momento vamos ministrá-lo. E eu peço que todos comecem a orar em línguas agora, todos que ainda estão aqui conectados, amém? Glória a Deus. Diabetes tipo 1 e alergia a glúten. Ore ashuka balabasai. Decanta labasuke deve santo que de rai. Rocha canto rossa labranto devadasse que deve de quesia. Rossamanto lobo santo le cantassia. Racatarabasukia. Ramanto lebrasante vaso que devanto recalabras. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos agora, papai, pela vida do Bernardo, Senhor. Pela vida do neto, da tua filha, da tua serva, pastora Delci. Em nome de Jesus, o Rei da Glória, Pai, o Senhor, há dias atrás, me mostrou entrando na casa dela. Me mostrou estando diante dela, da filha dela, entregando um presente, papai. Em nome de Jesus, Senhor, nós cremos que é a cura. Nós cremos que é a liberdade do Bernardo, no nome do Senhor Jesus. Então agora nós entregamos, em nome de Jesus. Seja curado em nome de Jesus. Diabetes, seja destruída agora, de sobre o corpo, de dentro do corpo desta criança. Você está desautorizada agora em nome de Jesus. Todos os órgãos sejam tocados pelo poder de Deus. Sejam tocados pela glória de Deus agora. Sejam restaurados em nome de Jesus. Espírito maligno, sai agora com tudo que você trouxe. Em nome de Jesus. Espírito imundo, sai agora. Você que estava trazendo alergia a glúten. Seja curado em nome de Jesus. De toda diabetes. De toda alergia a glúten. Nós decretamos agora,
no mundo espiritual e físico. Ricalabranse cada lavasuque, amantore calabrante revassai. Racalará socobi anasso que de canto ricalabranto. Rifacácia, labadasso que de canto lebadácia. Ramando cove anando que de canto. Em nome de Jesus, ele come de tudo a partir de hoje, sem nenhum problema. Rabócia, canto, recalabranto, rivassanto, que se alabadácia, ricalabraçu, em nome de Jesus. Haverá testemunho médico em nome de Jesus. Recebe, pastor, em nome de Jesus. Rado canto lobo santo, rabalabrache calabraçante de calabranto, remancho que se alabrácia, as garras são destruídas, as garras são removidas, em nome de Jesus. Fogo de Deus agora. Oh, obrigado, Espírito Santo. 100%. Em nome de Jesus. Dom, presente. Presente, dom. Dom é liberado em nome de Jesus. Dentro do Bernardo. Para a glória e a honra do Senhor. Haja alegria no coração da mãe. Haja alegria no coração da avó. No nome de Jesus, o Rei da Glória. Amém, minha querida pastora? Aguardo as boas notícias. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado você que ainda está aqui comigo. 5 pessoas, 5 é graça. Ah, se não fosse a graça de Deus. Amém. Amém. Yudenis, filha querida, Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém, amém. Querida pastora, glória a Deus. Louvado seja Deus. Ayla, Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus. Quem ainda está aqui conosco? Minha filha pastora Evelyn ainda está conosco. Deus abençoe. Quem mais? Quem mais ainda está conosco? Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Espero que o meu testemunho tenha te edificado. Tenha sido uma bênção na sua vida. Amém? E o seu testemunho também irá edificar muitas vidas para a glória e a honra do Pai. Deus abençoe a todos. Estou indo lá. E até a próxima. Com a graça do Papai, em nome de Jesus. Fui.